Olá pessoas, eu sou o Miguel E eu sou o Léo. e esse é o canal Piuí. Dia 6 de setembro estreia nos cinemas o filme A Freira, baseado no personagem Valak de Invocação do Mal 2. E hoje o Piuí vai mostrar pra você que Valak é um demônio real. Eu conheço ele. Conhece? Eita porra! E você vai entender a história dessa criatura bizonha que inspirou a criação da nossa freira demoníaca. É pra ti. Ah, meu Deus, um dedo? Se você assistiu Invocação do Mal 2, uma das partes que com certeza te chamou a atenção foi a parte que aparece aquela freira do capeta, velho. Aquela freira demoníaca desgraçada que realmente me dá medo. Fiquei apavorado. No decorrer do filme, a gente vê a personagem principal, a Lorraine Warren, falando que esse demônio se chama Valak. Opa. E que ele é um demônio real, conhecido como o Senhor das Serpentes. Isso poderia ser tudo coisa da cabeça do James Wan, o diretor do filme e criador dessa série, né? Mas segundo ele, e segundo alguns relatos, todos os demônios desse filme, tudo que acontece de demoníaco é inspirado nos acontecimentos do casal Warren. Caso você não saiba, o casal Ed e Lorraine Warren é muito conhecido no mundo inteiro por terem sido os maiores investigadores paranormais da história. Esse casal é muito midiático. Eles até tinham um programa de televisão que acompanhavam a vida deles para saber se aqueles casos que eles estavam resolvendo eram realmente reais. Se aquilo tinha um fundo de verdade. Então era um bagulho meio tenso mesmo, que o nego achava que era real. E era. Entre os casos mais conhecidos que foram investigados pelo casal Warren, a gente pode citar aqui o de Amityville, no qual um homem chamado Ronald DeFeo Jr. assassinou 6 pessoas da própria família a tiros enquanto elas dormiam. E segundo ele só fez isso porque ele ouvia vozes que falavam isso pra ele. Coisas como: mata tua família. Você tem que matá-los. Mata ele, vai. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal Piuí, deixa seu like nesse vídeo. Os Warren foram chamados para investigar esse caso. E segundo os relatos deles, do que tinha naquela casa e tudo que aconteceu, foi a inspiração para o Jay Anson, o criador do livro Horror em Amityville, realmente fazer o livro dele. E depois esse livro, do Horror em Amityville, gerou um monte de filme e um monte de outros livros. Tudo por causa desse caso do DeFeo Jr. E tudo por causa do casal Warren, que diferente da polícia, acreditava que lá naquela casa de fato existia uma presença demoníaca. E os relatos deles, as fotos e até algumas evidências, elas eram tão palpáveis, não a ponto de convencer todo mundo que isso realmente acontecia, mas a ponto de deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha e realmente se perguntar assim: será que tem alguma coisa acontecendo nessa casa? Mas isso aqui é meio estranho, isso aqui é meio estranho. Esse é apenas um dos casos resolvido pelo casal Warren, mas eles ajudaram muito mais em muitos outros casos que geraram outros filmes e séries e contos, lendas urbanas como Poltergeist e até a boneca Annabelle. Mas espera aí, se tudo que envolve o casal Warren é real, ou acredita-se que seja, então o demônio Valak, que é a nossa freira demoníaca, também é real? É. Oh fuck! Existe um grimório datado do século 17 do próprio rei Salomão, chamado Getia, a chave menor de Salomão. Caso você não saiba, um grimório é um livro que na Idade Medieval era utilizado por bruxas e feiticeiros. Dentro de um grimório existem várias receitas de poções, magias e invocações malucas para que essa galera pudesse tocar o terror, né? E no Getia, que é esse grimório escrito pelo rei Salomão, cara, lá dizia como invocar 72 demônios. Pega essa, 72 demônios, cara. Mas, É muito demônio. Pá, tô precisando levantar uma parede aqui em casa. Chama os demônios. Chama-se com o demônio. Tá sozinho em casa, não tem o que fazer? Chama 4 demônios. Tá, mas peraí, o que você tem a ver com o filme? Por acaso a Valak tá lá? Então, meu querido, Valak está no livro Getia. O demônio de número 62 é ninguém menos do que Valik. Que Mudou o nesse nome? caso é porque é um demônio versátil. O nome dele é descrito de várias maneiras. Valik com IK, Valak, Valuk, Ulak. Ulak. Tem várias maneiras, mas esse demônio existe e ele está nesse grimório. Nesse livro, o Valak é descrito como o demônio presidente do inferno. Nosso Michel Temer, um brinde. Então, o que acontece? Como ele é o presidente do inferno, ele tem uma legião de demônios que trabalham pra ele. Então ele é muito poderoso. E um dos outros poderes dele, segundo esse livro, é poder acalmar as serpentes. Poder acalmar e controlá-las. Por isso que a Lorraine fala que ele é o Senhor das Serpentes. Pou!
Essa associação até pode fazer sentido, mas tem uma coisa que não faz sentido nenhum no filme, que é o seguinte, no Grimório Getcha, Valak é descrito como uma criança de olhar inocente que anda montada sobre um dragão de 2 cabeças. Caralho. Ou seja, no filme virou uma freira. Porém, esse é só uma das formas dele. Tá? E no trailer do filme ali, dá a entender que a gente vai ver outra forma dessa freira. Ela vai aparecer diferente. Ela vai aparecer com a sua identidade real. Olha só, ela vai aparecer como uma criança montada num dragão de 2 cabeças. Não, mas seria incrível. O conjunto de habilidades do demônio Valak também vai muito além daquelas investidas flutuantes que a gente vê no filme Invocação do Mal 2, onde a freira basicamente sai flutuando atrás das pessoas. Isso porque o demônio é descrito principalmente como um apreciador da destruição de vidas. Então logo ele é uma criatura que torturava a vida de suas vítimas até que elas mesmas se matassem. É um demônio zoeiro. É um demônio zoeiro, dá pra dizer que sim. Tá, mas agora eu fiquei pensando aqui. Se a forma do demônio é diferente, se a forma como ele aparece é diferente, se só o nome é parecido, o que isso tem a ver com o Ronin MTV, Annabelle e Invocação do Mal? Nada. Ah, nada? Nada. Legal. Porra nenhuma. Pelo menos foi o que disse James Wan, um grande fã de histórias de terror, cultos e coisas do gênero. O diretor, na verdade, só pegou mesmo o nome e uma breve inspiração desse demônio para poder criar o personagem. Mas, na real, o que acontece é que ele não tem os direitos autorais do filme Horror em MTV. Então, para fazer o link entre Invocação do Mal, Horror em MTV, os demônios, Lorraine Warren, a freira surgiu. Ela surgiu como um personagem ali, coringa em Invocação do Mal 2, e que agora vai ganhar uma peça própria. Verdade seja dita, ele só usou esse negócio da freira porque é um visual muito foda, cara. É um puta visual legal. Então ele deu uma entrevista falando que conversou com a Lorraine, que era a mina que realmente faz essas investigações e tal. E ela disse que uma vez ela viu num espiral ali uma figura meio oculta com um capuz negro e tal, e ele traduziu essa informação como se fosse uma freira. E daí na hora de reeditar o filme Invocação do Mal, ele colocou aquela imagem da freira, numa refilmagem. Que é muito melhor do que a ideia de um bebê montado sobre um dragão de 2 cabeças. Vamos ser sinceros, deve ser bem zoado, né? Isso é massa. A freira foi inserida depois que o filme já tinha sido gravado. Eles já tinham gravado todo o filme e depois a freira acabou entrando como um plus a mais, né? O famoso plus a mais. E deu tão certo que agora vai ganhar um filme próprio. Você tá esperando esse filme? Você acha que vai ser bom? Se você acha que vai ser bom, já dá o like aqui, porque a gente lembrou você que esse filme vai ser lançado e falou um pouco sobre a história dele. Aproveita e comenta o que você acha desses filmes de terror e se você tem alguma história macabra pra contar pra nós. E se você curtiu esse tipo de vídeo e quer saber mais sobre essas coisas ocultas da vida, comenta aqui também que a gente faz mais. Tá bom, gente? Um beijo e um abraço apertado.